Olá, povo de Deus, evangelista Josué, que a graça e a doce paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre sua vida e sobre sua família. Estamos nós aqui para mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical. Eu quero convidar você, jovem, adulto, senhor, senhora, estudante, professor, aluno da Escola Bíblica Dominical, cuja lição é sobre a igreja e a obra missionária. Nós estamos na lição de número 12 e o tema é os desafios missionários. Eita, Josué, é um tema atualíssimo, não é de hoje, Na verdade, os desafios que nos são lançados são gigantes, são gritantes e são primitivos. E até hoje nós temos muitos desafios, mas maior é o que está conosco do que o que está no mundo, Graças a Deus existe essa promessa de Deus sobre a igreja de Jesus Cristo, a igreja que faz a obra do Senhor. O tema da lição é os desafios missionários. A Bíblia diz, está em Marcos 16:15, que diz: e disse-lhe, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Aí nós vamos ver Deus não fazendo acepção de pessoas. Ele quer que a igreja vá ao grego, vá ao romano, vá aos troianos, vá ao venezuelano, vá ao brasileiro, vá ao francês, ou seja, alcancemos o globo terrestre. Para meditar a lição diz, como igreja de Cristo, devemos vencer todos os desafios e não retroceder no primeiro que aparecer. Que infelizmente há cristãos que são enviados para a obra missionária para outras nações, que no primeiro desafio que ele tem, ele já diz, esse negócio não é para mim, Deus não me chamou para isso, quando na verdade ele ainda não creu e não entendeu na importância da pregação do evangelho, se tornou um frouxo, um covarde. Me perdoe dizer, Deus não nos chamou para a covardia, mas para a coragem, com a ousadia de levar a mensagem da cruz aonde nós pisarmos a planta do nosso pé. Ou seja, como igreja de Cristo devemos vencer todos os desafios propostos a fim de anunciarmos a mensagem de salvação para todos os povos. Aonde você estiver, pregue a palavra de Deus, porque Deus assim deseja que façamos. O objetivo geral da lição diz o seguinte: entender que como igreja temos milhares de desafios, no entanto, nenhum deles pode nos fazer parar. Se você pensar em parar, querido, pare de ser frouxo, tá bom? Se você pensar em parar, lembre-se de que, se você for retroceder, seja para pegar impulso para ir mais longe. O cristão deve pensar assim, tá bom? Pois nossos ombros recai a responsabilidade da pregação do evangelho. Deus não deu a anjos, Deus não deu aos montes, Deus não deu aos pássaros para pregar a missão de pregar o evangelho. Deu a mim e a você, a raça humana. Então façamos com excelência aquilo que Deus colocou sobre nossos ombros. Os objetivos específicos: conhecer quem são os agentes que pelejam contra a igreja, não são poucos, isso é bem verdade. Enumerar os desafios humanos enfrentados pela obra missionária, que também não são poucos. Existem os desafios espirituais e existem os desafios humanos, naturais. E aceitar a verdadeira prioridade do cristão, que nós vamos ver ao término qual é a verdadeira prioridade do cristão. E nós vamos ver que muitos estão priorizando outras coisas, infelizmente. A introdução diz que, com muita alegria no coração, estudaremos mais uma lição neste dia. Oremos e pedimos a Deus que Ele nos ajude a compreender um pouco mais sobre a obra missionária, que nós devemos traçar estratégias para levar a mensagem da cruz a todos os homens, Alguém certa vez disse que para Deus não existe brasileiro, venezuelano, irlandês ou americano. Para Deus existe uma raça só chamada humanidade. Outro filósofo disse algo interessante e disse que a alma de um pedreiro e a alma de um imperador foram feitas todas no mesmo molde. Ou seja, o mesmo sangue vermelho corre na veia de todo ser humano. E Deus não faz acepção de pessoas, sejam nas cidades ou no interior, sejam próximos ou distantes, sejam
nos lugares mais longínquos da terra, se há uma alma, Deus conta comigo e com você para que o evangelho chegue a essa pessoa. E nós temos que traçar metas para alcançar essas pessoas. Como certa vez, um pastor que foi enviado a uma área indígena muito remota, e ele estava ali já há cerca de 2 anos, e nenhuma alma se chegava aos pés de Cristo, e ele preocupado. O seu presidente foi visitá-lo depois de 2 anos, e não viu uma pessoa que havia aceitado a Jesus. Quando o presidente chega e viu aquele estado, ele perguntou: o que você tem feito? Ele disse: pastor, eu tenho pregado que Jesus é o pão vivo que desceu do céu, mas eles não entenderam ainda. O pastor, o presidente, disse o seguinte, muito mais experiente, disse: repasse na aldeia e na comunidade, informe que vai ter alguém de fora pregando hoje à noite, que eles estão todos convidados para participar do culto. Ele fez, como de comum, aí muitos ficaram meio que escanteados, meio que de longe, observando e vendo o que iria dar aquilo ali. Quando o pastor começa a pregar, o pastor começa a dizer assim: queridos irmãos que aqui estão, Jesus é a macaxeira viva que desceu do céu. Aí ele começou a observar que os irmãos começaram a chegar perto. Sabe por quê? Porque macaxeira era a linguagem daquela região, né? O pão era uma linguagem mais urbana, mais de cidade, de metrópole. A macaxeira já estava numa linguagem mais atual para aqueles ouvidos. E começaram a vir as pessoas e começaram a entender o que era o reino de Deus. Ou seja, nós precisamos traçar estratégias de linguagem, estratégias para alcançar outros povos, estratégias para chegar no nosso vizinho, porque existem formas de linguagem, figuras de linguagem. Jesus era especialista em fazer isso, utilizando-se das parábolas, como por exemplo. Então, quais são os desafios missionários? O tópico 1, são diversos. Missão, dentro do conceito de John Piper, é o seguinte: atravessar uma cultura, aprender um idioma, plantar uma igreja, através da pregação do evangelho, no meio de um grupo étnico que não possui igrejas fortes o suficiente para evangelizar este grupo. Ou seja, fazer missão é tudo isso e um pouquinho mais, é avançar. Inclusive, o escritor da lição, ele fala que você sair de um culto, chorar no culto missionário, né? E aí depois sair de lá como se nada tivesse acontecido, é pura hipocrisia. E infelizmente há muitos que fazem isso, né? Muitos que não entendem a necessidade que as pessoas precisam de chegar a Jesus, muitos se suicidando, muitos assassinando, muitos sendo egoístas e morrendo nos seus pecados, e muitos cristãos com seus braços cruzados. Então, terminou o culto missionário, meu querido? Se você não pode ir para o campo, dizime. Se você não pode dizimar, oferte. Mas faça a obra missionária, porque Deus conta com você, com o seu clamor pelos missionários que estão exercendo a sua função lá na África, lá na Venezuela, aqui em Guiana, aqui no Brasil, nas áreas indígenas e assim sucessivamente. A letra A fala o seguinte: Satanás e todos os demônios. E aqui começam os agentes que são contra a obra missionária, porque o tema da nossa lição está falando sobre os desafios missionários. São muitos. Dentre eles, o primeiro que a lição cita é Satanás e todos os seus demônios. Ou seja, não é de hoje que Satanás tenta travar a igreja. Não é de hoje que Satanás tenta paralisar a obra missionária. Desde o período dos impérios romanos, desde o período da igreja primitiva, nós vamos ver ele com as suas artimanhas, com os seus projetos, com as suas tocaias, mas maior é Deus que está conosco. Então, a lição traz aqui que os anjos e demônios, que são muitos, aí nós sabemos que 1/3 das estrelas dos céus foram enganados e que todos estão servindo a Satanás nesse momento, anjos caídos, anjos das trevas, que só tendem a fazer o mal, mas a igreja está brilhando como anjos de luz, como anjos de Deus na terra, para propagar a verdadeira palavra do Senhor. O diabo sempre batalhará contra o projeto missionário, pois ele sabe que cada alma salva é menos uma vida no inferno. O evangelista Moody, certa vez, ele tinha feito um projeto diante dele e Deus, que ele
conquistaria para o reino de Deus 100 almas por dia. E conta a história que nesse dia já era 11h55 da noite e faltava uma alma para ele alcançar para Jesus. E chovia e ele estava no seu quarto e ele orava fervorosamente a Deus e dizia: Senhor, dai-me mais uma alma para me fechar a minha meta de hoje. Quando ele olha para baixo pela janela, ele vê uma pessoa sem guarda-chuva, pegando chuva abaixo do seu quarto, né? E ele disse: a minha chance. Ele pegou um guarda-chuva, correu lá embaixo, deu guarida para aquela pessoa, e enquanto aquela pessoa esperava a sua carruagem, o seu transporte, ele aproveitou o guarda-chuva e pregou a palavra de Jesus, e a história conta que aquela foi a 100ª alma que ele ganhou para Jesus naquele dia. Ou seja, Satanás pode até tentar nos parar, mas Deus nos dará estratégias para ganhar almas para o seu reino, para a glória do seu nome. A letra B, o mundo com as suas concupiscências é outro adversário da igreja missionária. É outro adversário da obra missionária. Primeiro, o diabo e os seus anjos. Segundo, o mundo e as suas concupiscências, ou seja, o mundo e as suas paixões. E a lição ela está falando aqui especificamente do que? A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Meu Deus, isso aqui é pesado. Concupiscência da carne está relacionada às paixões sexuais. Na verdade, ela está falando que são aquelas pessoas que acham no prazer sexual o único sentido da vida. Concupiscência dos olhos também está relacionada aos prazeres sexuais, mas na mente. Ou seja, é o que nós chamamos teologicamente de pecados internalizados. A pessoa não teve o contato físico, mas ela peca no seu cérebro, na sua mente e no coração contra Deus na questão dos prazeres sexuais, os desejos, orgias e assim sucessivamente. E na soberba da vida, a soberba é justamente ali o orgulho, a altivez, aquelas pessoas que se colocam acima das outras pessoas e que só querem mandar. E aí também se torna um pecado. E as pessoas são envolvidas nesses 3 pecados aqui cruciais. O mundo, ele tende a dar ao homem, oferecer todo esse engano. Outro que é contra a obra missionária, os homens carnais, misericórdia. E o que tem de crentes carnais? Talvez você conheça aí o crente calabresa, né? Você sabe quem é o crente calabresa? É aquele que não pode ouvir nada contra ele, que ele já está na carne, né? O pastor não pode pegar um pouquinho mais pesado na palavra, que ele já fica na carne, né? Não pode falar a verdade que dói e ele já fica na carne. E o que tem de cristãos carnais? Jesus estava envolvido com pessoas assim. Aliás, aonde Jesus estava, existiam pessoas carnais. Os maiores adversários de Jesus, apesar que o mundo espiritual, anjos e demônios eram mas existiam os fariseus, os saduceus, os herodianos, os zelotes, existiam os anciões, eram pessoas revestidas de uma religiosidade exacerbada, que não enxergavam com os seus olhos espirituais, somente com os seus olhos carnais. Viam em Jesus alguém que iria atrapalhar a religião, atrapalhar o judaísmo, e na verdade Jesus estava sendo a encarnação de Deus, a personificação de Deus, a personificação do amor, pregando a cura, o milagre, o sobrenatural, mas mesmo assim eles foram contra, se uniram. Eles se uniram para matar a Jesus, os homens carnais, e não são poucos, são muitos. O tópico 2, os desafios humanos enfrentados pela obra missionária. Existem diversos desafios humanos, mas também existem os desafios espirituais. Vamos nos ater apenas aos desafios humanos. E o tópico A dos desafios humanos está falando sobre o desafio da cultura. Nós sabemos que não é fácil. Eu, nordestino, piauiense, sair aqui do Brasil, de um clima tropical, e vai que Deus me leve, misericórdia, eu não sei, lá para uma região, Canadá, por exemplo, de frio constante, e ali, como é que é a questão da cultura? Aí tem a língua, tem as vestimentas, tem a questão da religião daquele lugar, ou seja, o missionário vai enfrentar diversos desafios para que ele possa vencer em Cristo
e achar oportunidade para levar a mensagem da cruz nesses lugares, né? Aleluia, graças a Deus por isso. Aí o tópico B fala sobre o desafio de implantar igrejas. Nós vamos ver aí que o missionário, além da cultura que ele tem que vencer, aprender aquela língua, aprender aquele dialeto, se vestir como aquela cultura se veste, ele tem que, nesse inteiro de tempo, ele tem que implantar a igreja, que ele foi para ali com esse foco, de salvar, através da mensagem da cruz, pessoas para Cristo, de tirar do inferno almas e levar para o reino de luz. Ou seja, primeiro, eu planto a igreja, que ela serve como semente, né? Ela serve como, aliás, como viveiros, que vai produzir ali pessoas para o reino dos céus. E quando essa igreja está instituída, aí nela eu vou trabalhar os serviços sociais, nela eu vou trabalhar a questão do profissionalismo, concursos, por exemplo, de música, violão e etc., e trabalhar a questão profissional com parceiros que ali estiver do meu lado, com odontologia, com a questão de professor, de ensino de línguas ou coisa parecida. Então, o missionário ele tem desafios que Deus tem que dar estratégias para ele para alcançar essas pessoas que estão ali naquela região. Outro desafio que a obra missionária encontra é os desafios de formar novos obreiros. E como é difícil, irmãos. Alguém certa vez disse o seguinte: se você acha a educação cara, imagine a ignorância. Então, há muitos ignorantes, há muitos obreiros que não se preocupam com a educação, alguns ainda que se apegam ao texto bíblico que diz que a letra mata e o espírito vivifica. Acorde, meu querido. Deus deseja que você cresça na graça e no conhecimento, aprenda mais de Deus. Aí aqui eu quero abrir um parêntese e, como vice-diretor do IADEP, a nossa escola de formação dos nossos professores, nós temos aí vários pastores que estão nos campos em Roraima e no mundo, foram formados pelo curso preparatório de obreiros, que aprenderam aí o que é hermenêutica, o que é homilética, o que é a bibliologia, o que é escatologia. E aí eu quero convidar você a participar, a se inteirar mais, a aprender mais das escrituras, que com certeza, quanto mais se sabe, mais se lê, menos se erra. Tá bom? Que Deus te abençoe grandemente. Um abraço a todos os alunos. O tópico 3 diz o seguinte: quais são as prioridades dos cristãos na atualidade? E aí nós vamos aí, se fôssemos relacionar de uma escala de 1 a 10, eu pergunto para você, o que é de prioridade para a sua vida numa escala de 1 a 10? Pensa um pouquinho aí. Carros, bens, viagens, família, obra missionária, lá no último nível, né? Cuidado. Na verdade, nós temos que ter a obra missionária como uma das prioridades na nossa vida. Sabe por quê, queridos? O que eu tenho de maior valor na minha vida é a salvação que Deus me deu. Segundo, a família que Deus me deu. E terceiro, a igreja pela qual eu congrego, porque estão interligados num elo de amor para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Alguns cristãos priorizam suas carreiras profissionais. Você acredita nisso? É claro que Deus vai usar cada um dentro das suas habilidades e que a obra missionária nem todos serão enviados. Mas existe alguns cristãos que de forma exacerbada, de forma exagerada, priorizam suas vidas profissionais. Não, eu vou ser um advogado, vou ser o melhor advogado do estado, do país, e eu não vou me render à obra missionária porque a minha vida profissional é prioridade. Cuidado, porque Deus pode lhe tirar aí, Deus pode pesar, de certa forma, a mão sobre aquilo que você mais gosta, mais quer. E Deus não deseja fazer isso. Deus deseja estar usando a mim neste momento para dizer para você: você quer ser um bom advogado? Seja o melhor, mas tenha em prioridade na sua vida a obra missionária. Deus pode lhe usar como missionário em outra região para defender os fracos e aqueles que necessitam. Pense nisso, que Deus possa lhe usar como um grande advogado. Letra B, alguns cristãos priorizam discordar dos seus líderes. Não, será que tem cristão que prioriza discordar do líder? Será que tem cristão que é o crente machado? Você sabe quem é o crente machado? É aquele crente que quando o pastor está pregando lá no púlpito, ele diz: não vai dar certo, parte no meio.
essa obra não vai dar certo, esse envio desse missionário não vai dar certo, é o crente Machado. Não seja crente Machado, pelo amor de Deus. Seja crente inchada. Sabe como é que é o crente inchado? É quando o pastor está falando lá no púlpito sobre a obra missionária, você puxa para si e diz, é verdade. Puxa para si e diz, eu preciso ajudar mais a obra missionária. Puxe para si e diga, eu preciso ofertar mais, e ajudar mais financeiramente, espiritualmente e orar mais pelos missionários. Não seja crente Machado, seja crente inchada. Puxe a responsabilidade para si, que Deus vai lhe abençoar ainda mais. A verdadeira prioridade do cristão. Qual é a verdadeira prioridade do cristão? A verdadeira prioridade do cristão, a Bíblia diz que deve ser o quê? Buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. O sucesso está aí, querido. O sucesso está aí. Quando você busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, o seu emprego será guardado, os seus sonhos serão guardados, as suas casas, seus bens, a sua fazenda, seu iate, seu sítio, que Deus lhe deu, suas propriedades, Deus vai guardar. A verdade é que quando você prioriza o reino de Deus, Deus vai multiplicar aquilo que você tem. Certo missionário foi interrogado por uns repórteres que disseram para ele assim, doutor, eu não entendo como é que o seu ramo de negócio cresce tanto, ao mesmo tempo você estando tanto tempo na igreja. Ele disse, é porque a minha prioridade é a igreja. Os meus negócios são segunda prioridade. E quando eu priorizo a Deus, Deus me abençoa nos meus negócios. Querido, entenda uma coisa, essa lição, ela está falando sobre os desafios do missionário. Muitos são os desafios gritantes, mas Deus conta comigo e com você para orar e interceder pelos missionários, para ajudar e contribuir com o que temos e com alegria, com as bênçãos que Deus nos dá. Não é errado você ser rico, mas utilize a sua riqueza para que engrandeça o reino de Deus na terra. Convido você para estar no próximo domingo, em uma próxima lição, aprendendo mais ainda da parte de Deus, lições práticas e espirituais para a nossa vida cristã e vida terrena, em relacionamentos pessoais uns com os outros. Deus abençoe a todos, muito obrigado e até a próxima aula.